Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para o nosso primeiro vídeo aqui. Hoje eu separei um fundo para a gente dar uma olhada, para a gente ir mais por dentro ali do conteúdo dele, que seria o BTG11, o BTG Pactual Direito Creditórios, né, que é o fundo agrícola deles. Então, para começar aqui, eu acho que seria bem interessante a gente começar com os dados principais dele, então por isso que eu vim aqui na aba do BTG. Então, o BTG11 ele é um fundo recente, ele começou em 2022. Isso é interessante da gente citar, porque ele não tem um histórico tão grande, ele não tem um histórico vasto para você olhar sobre rentabilidade, distribuição de dividendos, a carteira em si. Então, ele é um fundo recente, o que é um ponto de atenção que a gente deve tomar cuidado, tá bom? Por outro lado, ele é um fundo que tem uma taxa de administração pequena, de 0,25 ao ano, e uma taxa de performance relativamente alta, né, mas que não foge tanto desse mercado, que é de 10% sobre os rendimentos que excederem o CDI. A taxa de gestão dele fica em 0,90, totalizando ali 1,15% ao ano, de taxa de administração e taxa de gestão, o que também não foge tanto do mercado de fundos. Então, você pega Fiagros, você pega fundos imobiliários, você vai ver ali uma questão bem parecida ali nessa questão de taxas, tá? Os rendimentos dele são distribuídos mensalmente. A tributação é isenta nesse caso, então ele é isento de imposto de renda esses rendimentos. Público-alvo são investidores qualificados, então apenas investidores qualificados podem investir nesse meio de investimento. E aqui a gente tem uma informação bem relevante, tá? Que é o valor de mercado e o valor patrimonial. Vocês podem ver que o valor patrimonial dele está em R$100 mais ou menos, 110, perdão. Enquanto o valor de mercado hoje está em R$85. Sim, ele está cravado, mas isso é por enquanto, tá? Se eu atualizar aqui a página, provavelmente ele vai mudar ou não. Mas vamos lá. Então aqui a gente tem um dos dados bem interessantes, que é o preço sobre valor patrimonial em 0,85, se totalizando um fundo bem descontado, tá bom? Aqui a gente pode ver um fundo que ele fica bem aderente ao CDI. De maneira geral, ele ganha do CDI bastante, mas aqui a gente deve levar em consideração que aqui não tem a ver com a cota, principalmente. Aqui tem a ver com os rendimentos, tá bom? Então aqui a gente leva em consideração todos os rendimentos que o fundo teve nesse horizonte de tempo ali, sendo, vamos pegar aqui um ano, né? 12 meses. Se a gente pegar total aqui, vocês podem ver que o fundo aqui ele sobressai bastante do CDI. Então, aqui nós temos outros dados, tá bom? Logo eu vou entrar no relatório gerencial para a gente poder dar uma olhada, para a gente poder construir um pouco melhor o nosso raciocínio. Mas é interessante a gente citar aqui que o patrimônio dele hoje é de 300 milhões, o que não é um patrimônio grande para os fundos, se você levar em consideração outros fundos que têm bilhões de patrimônio, como por exemplo o MXRF11, o XPML11 e outros fundos que estão nessa casa. Enquanto isso, o valor de mercado dele está em 243,10 milhões, o que é um valor descontado, tá bom? Então você pode ver aqui que tem muito a ver ali com o valor da cota do mercado hoje e o último rendimento de 1,15, que ele vem mantendo esse patamar nos últimos 3 meses, tá bom? Perdão, foram 4 meses. Mas aqui nós podemos ver os últimos rendimentos deles, tá bom? Então, aqui os nossos meses, os rendimentos e quantos do CDI ele vai render esse rendimento, tá bom? Então, nós vemos aqui que em novembro ele teve 1,15 de rendimento, estando a 160% do CDI, que é uma coisa bem relevante para a gente citar. Aqui a tabela de precificação, que eu acho que é uma das partes mais interessantes para a gente citar, tá? Eu vou compartilhar com vocês que o meu preço médio está aqui na casa dos 86, porque eu venho comprando ele. Eu comprei ele a 92, comprei ele a 74 e totalizou em 86, tá? Mas enfim, o que essa tabela de precificação quer dizer? Essa tabela de precificação nada mais é do que, dado o preço de mercado que a cota está, o quanto que seria o spread líquido, ou seja, quanto que seria o rendimento da cota baseado no preço patrimonial e baseado nos rendimentos, o quanto que seria o rendimento dessa cota baseado no CDI. Então vamos lá, R$ 74,00, que seria o preço da cota, hoje estaria com um spread líquido, ou seja, estaria rendendo a mais do CDI 8,26%, o que é bem expressivo hoje para um mercado de crédito privado. Levando em consideração que o mercado de crédito privado hoje ele rende a uma taxa média de 4 a 5% mais do CDI, isso é bem relevante. E o spread líquido do CDI em porcentagem de CDI, aqui seria quantos por cento do CDI ele renderia, que nada mais é do que uma equivalência desse 8,26, totalizando 175%, tá bom? Vou deixar aqui mais um tempo para vocês verem, mas enfim. Vamos lá. Aqui é uma visão geral do fundo, nada mais é do que o que o fundo vai investir ou quais são as operações que ele visa, né?
Mas enfim, eu acho que seria bem legal da gente citar outra coisa, que esse fundo, ele é um fundo que tem uma estratégia bem vasta no setor do etanol, no setor sucroalcooleiro. Então vocês podem ver que a carteira dele, eu já vou abrir daqui a um tempo, né? Eu vou abrir a carteira dele pra gente citar, mas ele é um fundo que, de maneira geral, ele vem numa estratégia de substituição da gasolina, substituição dos nossos meios de combustível padrão. Então ele é um fundo que investe muito olhando para essa pegada do futuro, tá? Olhando uma pegada mais de sustentabilidade e também com produções muito boas, tá? Ele visa investir principalmente em CPR, Cédula do Produtor Rural, CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio, CDCA, CDA e Warrant do Agronegócio, tá bom? Então, aqui a gente vê alguns princípios dele, que o fim dele é distribuir renda mensalmente, benefício da isenção de IR sobre os rendimentos, diversificação, porque são ativos que são bem diferentes do mercado, um time de gestão bem com sólida experiência, né? E uma liquidez, porque você consegue vender as cotas no mercado secundário, tá? Essa liquidez aqui eu levaria uma consideração, porque o fundo ele não é tão líquido assim, igual a gente pode ver aqui que ele tem uma liquidez diária de 453 mil, o que não é uma liquidez diária muito grande, o que é um ponto que chama a atenção desse fundo, tá bom? Por fim, eu acho que seria bem legal agora a gente abrir um pouco ali essa parte do relatório mensal para a gente poder identificar, para a gente poder saber um pouco melhor sobre o que se trata o fundo, né? Então, vamos lá. Aqui a gente pode citar como foi o mês de novembro, tá? O mês de novembro foi um mês bem interessante para o fundo, até porque ele tem uma boa parte do caixa bem grande ali. Então a gente vê mais ou menos 30 milhões em caixa, o que é uma participação muito grande do fundo. E com um duration bem interessante, tá? De 2 anos, o que não é uma... 30 milhões não, 30%, né, do caixa. E esse duration aqui a gente pode ver que é uma situação bem interessante dele. Por quê? Porque quanto maior o duration, maior a sua sensibilidade para uma taxa de juros, né? Esse é o conceito básico de duration. Então a gente consegue ver ali uma parte bem relevante para o fundo, que ele não é tão sensível assim. E hoje, o fundo ele conta com uma distribuição de 1,15 por cota, que é o patamar que ele vem mantendo nos últimos 4 meses, junto com a reserva de 0,34 que vem acumulado, e é um fundo com dividend yield médio de 16% ao ano desde a sua criação. Beleza. Ele é um fundo que chama muito atenção para a distribuição de dividendos. Ele é um fundo que chama muito essa atenção por conta de ser um fundo que distribui muito, muito, muito mesmo. Então eu acho que seria bem relevante da gente citar que os riscos do fundo eles não vêm somente da distribuição de dividendos. Então não se olha somente para a distribuição de dividendos, tá bom? O que a gente pode olhar é que ele é um fundo que tem uma carteira dinâmica, principalmente porque vem reinvestimentos constantes, tá? Preponderadamente a carteira vem em operações indexadas a CDI+, ou seja, CDI mais uma taxa de spread, mas também tem alguma taxa relacionada à variação cambial, também tem uma taxa relacionada ao IPCA, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Então, passando aqui para a carteira do fundo, a gente pode ver aqui que tem uma concentração no sucro alcooleiro e também no caixa, que vão ter reinvestimentos nos próximos meses. Dado esse investimento no sucro alcooleiro tão grande, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que ele é um fundo muito bom para você diversificar. Isso não é uma recomendação de investimento, mas é a minha visão sobre o que você pode fazer com esse fundo na sua carteira. Ele é um fundo que serve para você diversificar muito bem a sua exposição nos fiagros. Tanto que poucos fiagros têm essa consideração do setor sucroalcooleiro e também da avicultura. O café ele já é mais constante nos fiagros, e aqui você pode ver que a exposição por subordinação de cotas ele vem em 6% em sênior e 94% única, o que é muito bom para a distribuição de dividendos, tá bom? A concentração de risco, ela está pouquíssimo diversificada. Por que eu digo isso? Porque você vê grupos como o Rio Amambaí com 16%, você vê o grupo Pluma com 12%, você vê a Coruripe com 12% aproximadamente. Então você vê boa concentração de risco. Caso um desses grupos dê default, você vê um ponto de atenção, porque vai afetar muito a carteira, tá bom? Por fim, você vê aqui o que é indexado cada estratégia, né? Vocês podem ver que são
a maioria CPRs e poucos CRAs aqui, e a maioria indexada ao CDI+, uma taxa pré, né? Então, aqui nós vemos que a exposição são grande parte estratégica, ou seja, visadas para o longo prazo. Enquanto isso, nós temos uma exposição tática da Sinagro, voltada para janeiro de 25, que é logo no próximo mês, tá bom? O histórico de dividendos é aquilo que a gente já comentou. E aqui eu acho que é uma parte bem relevante da gente considerar, que seria a cota de mercado versus o CDI. Então, a cota de mercado, em grande parte, ela fica abaixo do CDI, dado que o mercado ele entende que esse fundo ele fica mais descontado. Então, a gente pode ver que no período de outubro de 23 até mais ou menos agosto de 24, a gente vê que a cota de mercado ela ganha do CDI num curto, médio prazo, porém ela tende a se rebaixar, dado que o fundo ele tem o objetivo de distribuição de renda, o que eu acho que é a parte mais importante, tá bom? Olhando para os dados do investidor 10, nós vemos um preço sobre valor patrimonial de 0,83, que é um preço sobre valor patrimonial bem interessante para o fundo, um dividend yield de 16% nos últimos 12 meses e uma variação negativa de 3%, tá? Dado que a rentabilidade no último mês foi de 4,80%, ou seja, ele subiu muito, ele subiu coisa de R$5 mais ou menos, o que é uma variação bem grande para ele, né? Aqui nós temos uma coisa meio errada do investidor 10, que o público-alvo é os investidores qualificados, a gestão é ativa e o número de cotistas é 5.000 cotistas, tá bom? Eu acredito que essas seriam as informações principais do fundo. Eu acredito que muitas das coisas são bem interessantes para a gente diversificar nesse fundo, principalmente porque ele não tem uma correlação tão forte com o IFIX, mesmo que você tenha variações que são de mercado, que eles entendem de mercado, porém o IFIX não leva em consideração isso, tá bom? Acredito que seria legal da gente até comparar também com o Rura 11 e com outros fundos que são do agro, né? Nesse caso, o Rura 11, o fundo do Itaú, ele tem um dividend yield de 13% com 1,6 bilhão de valor patrimonial, o que é um valor extremamente grande em comparação ao valor patrimonial do BTAG11, dado que o BTAG11 ele é um fundo para investidores qualificados, passando quase outros fundos famosos como CPTR, BBGO do Banco do Brasil e o BTRA próprio do BTAG. Do BTG, perdão. Mas enfim, essa seria a minha visão sobre o BTAG11, um fundo extremamente interessante para você diversificar o seu patrimônio, e eu acho que seria bem legal de você considerar estudar um pouco mais ele, tá? Dúvidas, comentários, enfim, outras preponderações a gente vai ir comentando. Eu acho que vão ter outros vídeos, eu tenho certeza que vão ter outros vídeos relacionados a esse fundo, e vamos ir conversando, tá bom? Um grande abraço pessoal e até mais!